pessoal, hoje a gente vai começar uma série de vídeos para falar sobre a avaliação da escoliose. A escoliose é uma das patologias que mais acomete a coluna do brasileiro e é responsável por cerca de 400 cirurgias em todo o território nacional. Então a gente vai falar sobre esse processo de avaliação da escoliose, que é extremamente importante para o fisioterapeuta, para que ele possa escolher qual é a melhor atividade que ele vai realizar com o seu paciente. A avaliação da escoliose ela é dividida em 4 fases. Tá? A primeira fase é a avaliação estética, onde a gente observa o nosso paciente em pé. Eu vejo se eu tenho um ombro mais alto do que o outro, se eu tenho um quadril mais alto do que o outro, se eu tenho alguma alteração no ângulo de Thales. Vou observar essas alterações estéticas para poder comprovar elas depois através dos outros exames. A segunda avaliação importante é a avaliação radiológica, onde a gente vai determinar se essa é uma escoliose leve, moderada ou grave e ver exatamente qual é o segmento que está sendo acometido por esse quadro de escoliose. A terceira avaliação é a avaliação de origem. Essa avaliação vai determinar se essa minha escoliose é uma escoliose compensatória e está nascendo dos membros inferiores até chegar na coluna, ou se ela é uma escoliose que nasce na coluna e na cintura escapular e acomete o resto do corpo, uma escoliose ascendente ou uma escoliose descendente. E por último, a avaliação de função, tá? Onde a gente vai avaliar os movimentos do meu paciente, o movimento de flexão, de rotação e de flexão lateral, para saber exatamente quais são os movimentos que estão sendo acometidos. Nessa série de vídeos, em cada um deles eu vou falar um pouquinho dessas avaliações. E para a gente começar hoje, a gente vai precisar da ajuda da Dona Maria Inês para a gente falar sobre a origem da escoliose. Como é que eu avalio a origem da escoliose? Eu sempre vou observar o meu paciente de frente para mim, tá? E vou traçar uma linha reta na espinha ilíaca antero-superior do meu paciente e outra linha no acrômio da minha paciente. Essas linhas imaginárias a gente pode traçar no computador ou a gente pode traçar através do auxílio de alguma foto. Essas linhas são as linhas que vão dar a nossa orientação quanto à origem da escoliose. Se essas linhas forem linhas convergentes, tá? Ou seja, linhas que apontam uma para outra, ou assim, isso quer dizer que a minha escoliose é ascendente, uma escoliose que começou no membro inferior e está subindo para a coluna. A origem da escoliose, então, é no membro inferior. Se essas linhas forem paralelas, assim ou assim, isso quer dizer que a origem da escoliose é na própria coluna. A alteração se inicia na própria coluna. Então, a gente chama de uma escoliose descendente. Assim, a gente consegue saber qual é a origem para que a gente possa escolher exatamente o tratamento ideal para o nosso paciente. Avalie qual é a origem do nosso paciente, da nossa escoliose, se é ascendente ou se é descendente, e assim você vai conseguir traçar os objetivos de forma mais fácil. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre o teste de rotação. Vamos ver a função dessa escoliose, se existe algum bloqueio de rotação ou não. Ok? Até o próximo vídeo, pessoal!